Bom, eu preparei essa pequena aula para demonstrar como utilizar a calculadora gráfica Desmos que está disponível no site abaixo. Essa calculadora vai ser útil, né, como ferramenta para a solução da avaliação corrente que trata do conteúdo da solução gráfica, né, de pesquisa operacional. Então, eu vou apresentar aqui 3 problemas, né, em que nós iremos modelar os problemas e implementá-los, né, na calculadora gráfica, e justamente mostrando alguns detalhes, né, de interface dessa calculadora gráfica. Então, o primeiro problema é este problema, que é um problema de maximização. A Fresão produz, entre outros artigos, 2 tipos de conjunto para a sala de jantar: o conjunto Beatrice e o conjunto Ana Maria. A Fresão está preparando sua programação semanal de produção para os 2 conjuntos. Sabe-se que, embora não haja restrições de demanda do conjunto Beatrice, tá, dentro das limitações da produção atuais, contudo, para o conjunto Ana Maria, dificilmente a demanda semanal ultrapassará 8 unidades. A fabricação dos 2 conjuntos é dividida em 2 grandes blocos de operação: preparação e acabamento. A preparação, né, consistindo de corte de madeira e preparação para montagem, e o acabamento consistindo de montagem dos acabamentos dos conjuntos e acabamento final. Em face dos outros produtos existentes, a Fresão não poderá alocar mais de 100 horas para a preparação e 108 horas para o acabamento durante a semana. O conjunto Beatrice exige 5 horas para a preparação e 9 horas para o acabamento, enquanto que para o conjunto Ana Maria esses números são de 10 e 6 horas respectivamente. A Fresão deve decidir quantas unidades de cada conjunto devem ser fabricados, levando em conta que o conjunto Beatrice fornece um lucro unitário de 4.000 pila, enquanto que para o conjunto Ana Maria o lucro unitário é de 5.000 pila. Então, se fôssemos, né, decidir, né, que problema é esse, dentre aqueles diversos problemas típicos que eu apresentei, né, é um problema de mix de produção. Bom, eu preparei essa pequena tabela aqui com os dados do nosso problema, né, que vai facilitar na hora da solução. Então, na preparação aqui, unidade hora, gasta 5 a Beatriz, gasta 10 a Ana Maria, e nós temos um total de horas de 100 horas. Acabamento, gasta 9, gasta 100, com 108 horas. E as nossas demandas, e aqui quanto lucra cada um. Então vamos definir as variáveis, né? Definir as variáveis, o problema já deixou bem explícito, né? X1 a quantidade de imóveis produzido por semana e X2 a quantidade de imóveis, né, Beatriz produzidos por semana. X1 Ana Maria, X2 Beatriz. Função objetivo, maximizar Z igual a 4.000 X1 mais 5.000 X2. E as restrições? Nós podemos pegar aqui, ó, 5x1, né, mais 10x2 menor ou igual a 100. 9x1 mais 6x2 menor ou igual a 108. E x2 menor ou igual a 8. Tá? Então, pegamos esses dados aqui e vamos, né, justamente lá implementar a nossa solução, tá, no gráfico Desmos. Muito bem, então, copiando os dados dos problemas, nós podemos aqui fazer a solução gráfica, né? Então, para não voltar para os nossos slides, a nossa calculadora tem algumas funcionalidades. Então, por exemplo, aqui
nós podemos aumentar, né, o tamanho aqui, tá certo? Da nossa letrinha aqui, certo? Nós podemos aqui também, tá, colocar aqui algumas anotações. Então, eu vou pegar, eu copiei e vou colar aqui as anotações, né, do nosso problema 01 aí, ó. Função objetivo, maximizar G1. Na realidade, isso é só uma anotação para facilitar, tá certo? A nossa transferência de dados para cá, tá? Porque, como eu falei para vocês, né, o problema não aceita, né, as variáveis escritas x1 e x2, e, né, ela aceita somente x e y. Então, vamos pegar a nossa primeira restrição ali. A nossa primeira restrição diz aqui o seguinte, que é 5x mais 10y vai ter que ser menor ou igual a 100, correto? Muito bem. 9x mais 6y menor ou igual a 108. E y menor ou igual a 8. Então, aqui estão os nossos espaços, né, nosso espaço de soluções possíveis. A gente podia colocar aqui x maior que 0, y maior que 0, mas para não ficar muito poluído, a gente vamos ficar só atento aqui ao primeiro quadrante, né, do nosso eixo XY. Então, na realidade, o espaço de soluções possíveis é uma interseção desses espaços aqui. Então, o que significa isso? É essa região aqui, ó, marcada por esse ponto, né, por esse ponto, por esse, né, por esse e por esse ponto aqui. Esse daqui o 48 não faz, onde está esses pontos em pretos aqui, ok? São esses pontos aqui, o que significa que a nossa solução, tá, a solução ótima, tá, vai ter que estar em um desses pontos aqui. Tá, deixa eu até tirar isso aqui. Tá, não tirei, não consigo tirar. Tá ótimo. Então, vamos pegar agora e colocar nossa função de maximização, né? Nós temos, né, de 4.000x mais 5.000y vai ter que ser igual, que a gente chama aí a variável z. E vamos colocar um controle variante. Só que, bom, tá aí. A nossa função objetivo está aqui, só que, olha, ela nem se mexe direito porque nós temos aqui, né, valores que vão dar valores muito grandes. Tá? E a gente colocou o z, né, que é a totalidade dessas coisas aqui. Né? Então, vamos primeiro, né, colocar a soma dos dois números aqui, por exemplo, para ver. Né? Isso daqui vai z maior que 0. E vamos chutar aqui um número. Opa! E o número aqui de 10.000. Certo? Z até 10.000, vamos ver onde é que vai dar. Ainda é pequeno. Né? Então, vamos colocar mais um zero aqui. Tá. Z até 100.000. Opa, aí nós conseguimos, né? Então, onde é que vai estar a nossa função objetivo? A nossa função objetiva ela vai estar no ponto, né, mais distante, como eu falei para vocês. Ou ela estaria aqui, ou ela estaria aqui, ou ela estaria aqui, ou ela estaria aqui. Né? Então, no nosso caso aqui, é justamente nesse ponto aqui, né? Se a gente for, né, de certa forma, colocar, né, no ponto 8 e 6 ali, tá? Em que nós temos, né, nós podemos, tem que estar bem alinhado ali, nós justamente colocamos aqui, né, a questão do onde se cruza, tá certo? Essas duas retas, tá? E aqui, né, a gente pode, de certa forma, também, né, substituir os valores aqui, tá? Para calcular o valor, né? A gente sabe que é justamente nesse vértice, 8 vezes 4.000,
né, dá 32.000, né, mais 6 vezes 5.000, que daria 30.000, e nós teríamos o valor aí de 62.000. Então, a forma, né, de achar que a otimização do nosso problema está aí, tá? Então, vamos apresentar aqui mais um problema de maximização, tá? Eu alerto aqui para tomar cuidado, tá? De procurar listas de exercícios de internet, porque tem muitas listas de exercícios de internet que possuem respostas erradas. E este é um exemplo típico, né? Esse é um problema que tem aí disponível na internet, em diversas listas, mas a solução dela é uma solução errada, tá? A maioria apresenta uma solução que não tem uma modelagem equivocada. Então vamos lá, tá? Esse livro é da obra do Latia Marcher, que é do nosso livro-texto, tá? Um pizzaiolo trabalha 8 horas por dia e faz 16 pizzas por hora, caso faça somente pizzas, e 9 calzones por hora, se fizer somente calzones. Ele gasta 40 gramas de queijo para preparar uma pizza e 60 gramas de queijo para fazer um calzone. Sabendo que o total disponível de queijo é de 5 kg e que a pizza é vendida a 18 pila e o calzone a 22 pila, pergunta-se quantas unidades de pizzas e calzone uma pizzaria deve vender diariamente para maximizar sua receita, considerando que ela tem 3 pizzaiolos. Apresente a solução gráfica. Então, além disso, a gente vai fazer também uma análise da solução gráfica. Então, vamos para a nossa modelagem. Como sempre aqui, ó, minha tabelinha, tá? Bastante útil. Pizza, tá ali, né? Quais as restrições que nós temos? Restrição de tempo, restrição de queijo. Aí eu coloquei aqui pizza tempo 16 horas. É o que ele, né, apresenta. Ele faz uma pizza, 16 pizzas em uma hora e, portanto, ela faz 16 avos de pizza, né, por hora. O mesmo raciocínio serve para calzone e a restrição, né, de tempo, que no nosso caso aqui são 24 horas, porque temos 3 pizzaiolos. Tá? Ele utiliza 40 gramas de queijo na pizza e 60 gramas de queijo na calzone. Tá? Sendo que nós temos 5 quilos, né, de queijo. Tudo que eu tenho feito aqui, de certa forma, tem que ser compatibilizado, né, as unidades. Então, a nossa função objetivo, qual que vai ser? Maximizar Z igual a 18x1 mais 22x2, como está aqui. Tá? E as restrições? x1 sobre 16, né? Porque uma pizza é feita em 16 logo o tempo gasto para fazer as pizzas todas vai ser x1 sobre 16. A restrição aqui não é de quantidade de pizza, é a quantidade, né, é o tempo. Né? Então, x1, né, nós temos aqui, né, x1 sobre 16. Tá? Mais x2 sobre 9, que vai resultar justamente no valor de menor ou igual a 24. Aí temos aí 40x1 mais 60x2 menor ou igual a 5.000. Quando eu falei que o problema muitas vezes está errado na internet, é que algumas soluções encontradas na internet separam, tá, essas duas restrições. Isso está errado, porque na realidade, tá, as restrições, né, a questão da aditividade, tá, existe uma relação de trade-off, ou seja, uma relação de compromisso, tá, entre produzir pizza e produzir calzone. E elas devem estar, né, expressa, tá, na mesma equação de restrição. Tá? Então, né, para a solução, nós vamos copiar, certo? E justamente
implementar a solução pelo Desmos, tá, do problema das pizzas e dos calzones. Eu vou depois, né, apresentar uma outra forma de resolver o mesmo problema. Tá? É o mesmo modelo expresso de forma diferente. Bom, então vamos aqui apresentar a solução do nosso problema das pizzas e dos calzones, tá? Utilizando como variável a quantidade de pizza. Então, justamente está aqui, né, as variáveis, né, 18x1 mais 22x2, eu copiei, né, lá do nosso slide, tá? E no nosso caso aqui vamos apresentar então, tá? Colocar essas restrições, tá? Lembrando aqui que isso aqui eu copiei, colei aqui como nota, né? A nota pode ser obtida justamente aqui, da mesma forma que você pode colocar imagem, uma pasta, uma tabela também, até uma expressão matemática. Então vamos lá. Primeiro, né, a primeira restrição é x sobre 16, tá, mais y, que é o x2, sobre 9, correto? Vai ter que ser menor ou igual a 24. Está aqui o nosso espaço de soluções, né, em relação ao espaço das soluções possíveis do queijo. Vamos colocar agora 40x mais 60y menor ou igual a 5.000. Então, o que acontece aqui? Olha, nós temos esse espaço de solução e esse espaço de solução. No final das contas, a nossa, né, a solução do nosso problema vai estar nesse espaço admissível aqui, que é justamente o espaço que diz respeito ao queijo. Ou seja, a restrição mais que acaba, entendeu, chegando primeiro no seu limite é o queijo. Você vai gastar o queijo todo e vai deixar o pessoal folgado sem trabalhar. É uma primeira análise que a gente pode fazer do problema. Então vamos colocar agora a nossa função de objetivo. 18x mais 22y igual a z. Tá? Então está aí a função deslizante, ele está de 0 a 10. Né? Se a gente for, não vai nem se mexer, né, para lá. Então vamos buscar aqui, tá, ele variando de 0, tá certo, a 2.500, por exemplo. 2.500, tá? Pronto. Então a gente vai lá, tá certo? E podemos... Opa! Não chegou ainda, né? Então, 2.500, tá? Vamos aumentar um pouquinho para 3.000. Né? Onde ele vai, também não vai dar. E vamos então para, já aumentar logo de cara para 5.000. Pronto. Então, no nosso caso aqui, né, onde é que está nosso espaço de solução? Ah, não, é aqui, gente. Está aqui, ó. Então, estava certo. Na realidade, vamos colocar 1.250, então. 1.250, ou melhor, 2.250, e aí ele vai justamente chegar nesse ponto aqui, ó. Tá? 2.250, né, é justamente o lucro máximo que a gente consegue obter, tá? Que pode ser obtido aqui, né, gente, ó, tá? O y vai ser igual a 0, 5.000 dividido por 40x, tá? Então, tá aqui o ponto máximo. Então, esse problema da pizza e da calzone, ele pode ser modelado, né, utilizando outras variáveis, né, tomando como, em vez
da quantidade de pizza, podemos expressar na quantidade de horas que serão utilizadas para preparar a pizza e a quantidade de horas que serão utilizadas para preparar o calzone. Então, no caso nosso, né, tomando aqui a nossa tabelinha, a gente vê aqui, ó, ou faz pizza ou faz calzone. Então, a quantidade de horas gastas em pizza, mais a quantidade de horas gasta em calzone, vai ter que, né, ter uma restrição aí de 24 horas. E como é que é utilizado o queijo, por exemplo? Bom, nós sabemos que uma pizza gasta 40 gramas. Né? Tudo aqui, de certa forma, tem que ser compatibilizado em hora. Gasta 40 gramas. Se é preparado 16 pizza a cada hora, então a cada hora será gasta 640 gramas, né, de queijo para preparar pizza. E da mesma forma, 540 gramas, tá, para preparar, tá certo, as calzones, tá? E logicamente, a restrição, né, é de 5.000 gramas ou 5 quilos. Tá? Então, nesse caso aqui, né, nós temos aqui a quantidade, né, de pizza de horas, né, quanto a gente gasta por hora, né, em cada uma, né, dessas unidades. E o lucro também, né? Se a gente tem aqui, né, se lucramos 16 pilas, né, por cada pizza, 18 pilas por cada pizza e preparamos 16 em uma hora, tá? Então a cada hora nós podemos lucrar esse valor preparando pizza e lucrar esse valor preparando calzone. Então a nossa função objetivo, né, passa a ser essa daqui, maximizar z igual a 288x1 mais 192x2, sujeito às restrições de x1 mais x2 menor ou igual a 24, e 640x1 mais 540x2 menor ou igual a 5.000. Tá? Então, vamos agora apresentar a solução pelos desmos das pizzas e calzone. Bom, então vamos apresentar aqui a segunda forma de solucionar, né, o problema das pizzas e calzones. Então eu vou aqui adicionar as notas com o modelo, né? Tá aqui. E vamos agora justamente colocar as restrições e as funções objetivo. Na realidade, tanto faz colocar a função objetivo primeiro, tá, quanto a função, as restrições. Então, nesse caso, vamos, né, mudar um pouco e colocar justamente a função objetivo primeiro, tá? 288x mais 192y igual a z, tá? A gente sabe, né, no nosso caso aqui, a gente pode colocar um z variando de 0, tá? E eu vou colocar 2.230, depois a gente dá uma refinada nele, tá? E ele fica aí, tá certo? Como, né, no ponto 0 aí para a gente colocar. Então vamos colocar as nossas restrições. X mais y, tá? Menor ou igual a 24. E 640x mais 540y menor ou igual a 5.000. Bom, no caso aqui, nós iremos justamente deslocar nossa função objetiva até chegar ao ponto lá que seria, né, o ponto máximo. Tá? Qual ponto é esse? É justamente aqui o ponto onde seria, né, 2.250. Se a gente colocar ali, vai dar a mesma resposta, né? 2.250, ele vai... Tá, 2.250.
ele vai, né, dar a solução do nosso problema. Tá aqui, né? Então, aqui indica que nós iremos produzir 7,813, né? 7,813 horas de trabalho, né? Olhar aqui, ó. O pessoal, na realidade, vai trabalhar os três 7,813. O resto, eles vão passar de folga, tá? Porque a restrição mandatória aqui é justamente a restrição, né, que diz respeito ao queijo, tá bom? Então é isso. Bom, então vamos apresentar aqui um problema de minimização. Tá? Bom, a empresa Revifan produz uma bebida energética muito consumida pelos frequentadores de danceterias noturnas. Dois dos componentes utilizados na preparação da bebida são soluções compradas de laboratórios terceirizados, solução Red e solução Blue, que provêm os principais ingredientes ativos do energético, que são o extrato de guaraná e a cafeína. A companhia quer saber quantas doses de 10 ml de cada solução deve incluir em cada lata de bebida para satisfazer as exigências mínimas padronizadas de 48 gramas de extrato de guaraná e 10 gramas de cafeína, e ao mesmo tempo minimizar o custo de produção. Por acelerar o batimento cardíaco, a norma padrão também prescreve que a quantidade de cafeína seja de no máximo 20 gramas por lata. Uma dose da solução Red contribui com 8 gramas de extrato de guaraná e 1 grama de cafeína, enquanto uma dose da solução Blue contribui com 8 gramas, com 6 gramas de extrato de guaraná e 2 gramas de cafeína. Uma dose da solução Red custa 0,06 e uma dose de solução Blue custa 0,08. Então, esse problema é um problema, tá, como se fosse um problema de dieta ou então um problema, né, de formulação de receita, ou formulação de ração, na qual você tem componentes e tem que minimizar o custo, né, dessa ração, dessa dieta ou dessa mistura. Então, a nossa modelagem, tá? Peguei os dados ali, ó, o guaraná, tá? O Red, ele tem uma dose de 10 milímetros, tem 8 gramas de guaraná e 1 grama de cafeína, e lucra 0,6. A mesma coisa, da mesma forma aqui, o Blue tem 6 gramas de guaraná e 2 gramas de cafeína. Tá, ok? Então, as variáveis, tá? Os 10 milímetros. Não, é a quantidade. A dose tem 10 milímetros, mas ela não é uma variável do problema, né? Então, as variáveis são x1, a quantidade de doses de solução Red por lata, x2, a quantidade de doses de solução Blue por lata. É uma função, né? Objetivo é minimizar, z igual a 0,06 x1 mais 0,08 x2, tá? Onde cada uma desses parâmetros aqui são os parâmetros de custo, eles custam, ou seja, é minimizar custo, não tem nada a ver com lucro. E as restrições, para atender aqui as exigências mínimas de Guaraná, está aqui 8x1 mais 6x2, tem que ser maior ou igual. Por quê? Está dizendo o seguinte, tem que atender pelo menos 48. O mesmo aqui, né, a quantidade de cafeína, tem que atender pelo menos 12. Só que nós também temos uma terceira restrição, que é dada no problema, que existe uma quantidade de cafeína máxima admissível. Ela não pode passar de 20 gramas. Então, se ela não pode passar de 20 gramas, nós temos, né, que essa terceira restrição, tá, ela tem o mesmo valor LHS aqui de composição, ele tem que ser menor ou igual a 20. Então, a nossa solução pelo Deus Revifum vai ser apresentada, tá certo? A seguir. Muito bem, então vamos para o nosso último problema, que é o problema de minimização, tá? Eu vou aqui
colocar o modelo dele, tá? Como está descrito no slide, certo? Então vamos lá colocar as nossas restrições, tá? 8x mais 6y maior ou igual a 48. Muito bem. Aí, x mais 2y vai ter que ser maior ou igual a 12. E nós temos aí uma reta paralela a essa, que é o x mais 2y, só que no caso, né, ela vai ser menor ou igual a 20. Toma cuidado aqui, 2y menor ou igual a 20. Tá? E agora vamos colocar a nossa função objetivo, tá? Então nós temos, não aceita zero, tá? É ponto, tá? É 0,06. Então aqui, de certa forma, utiliza a notação americana que, né, em vez de ser os decimais separados, né, por uma vírgula, né, separado por um ponto, tá? As partes fracionárias. Então 0,06x mais 0,08y, que vai ser igual a z. Bom, nesse caso aqui, vamos colocar aqui um nosso, né, de certa forma aqui, vamos primeiro aqui, né, vou colocar aqui z igual a zero primeiro, né, só para deixar ali na origem, tá? Porque aqui está zero, e vamos verificar, tá certo? Qual vai ser o nosso polígono de soluções possíveis, gente? Então, primeiro de tudo, né, é onde são os espaços comuns. Eu vou aqui, né, marcá-lo, tá? Então, né, vamos começar daqui, ó. Na realidade é essa área aqui, tá certo? Então, isso pertence, isso pertence, isso pertence, isso pertence e isso pertence. Então, é esse polígono aqui, né, que é o polígono das soluções possíveis, porque é onde, né, é essa área que satisfaz todas essas três condições. Ó, x mais 2y menor que 20, x mais 2y maior do que 12 e 8x, né, mais 6y maior ou igual a 48. Bom, no nosso caso aqui, vamos ver eu variar o zero, né, z de, vamos colocar aqui a 0,5. Vamos lá. Então, ele vai chegar ali perto, né, mas, opa. Então, vamos colocar ali agora 0,53. Ou melhor, 0,525. A gente poderia, na realidade, né, sabemos que será nesse ponto aqui, tá? É só substituir os valores lá, aqui, e saberemos que vai ser 0,5.528, né? Que é o nosso, né, nosso ótimo, onde existe a minimização. Tá? Então, com isso, a gente apresenta, tá, como é que nós, tá, trabalhamos com a ferramenta Desmos. Tá? Então, até a próxima aula e espero que todos estejam bem, tá? E podem entrar em contato comigo pelo nosso Moodle. Tá? Até mais.